E aí, beleza? Bom, vou continuar aqui. No, no último vídeo, então, eu contei como eu comecei, né? No uso de droga, no uso de bebida. E contei ali as primeiras experiências que eu tive, primeiro porre e tal, né? E na sequência, o que eu gostaria de passar é a o início do uso das outras drogas, tá? Esse período de 14, fim dos 13 anos, 14, 15, até acredito que o começo dos 16 anos, eu não tenho certeza exatamente dessa data, até porque foi nesse período, foi um pico que eu tive de uso de droga. Então era uma constante e eram drogas que mexiam bastante com a mente. No caso, esse período foi uma época em que eu usava cola, cola de sapateiro e maconha. Maioritariamente foram essas duas. Tiveram outras em poucas experiências, mas a maior parte foram essas duas. A maconha é, é mais conhecida, é mais tranquilo das pessoas entenderem como ela age. Mesmo assim, eu vou falar um pouco porque tem gente que não sabe, né? E principalmente mães e pais, parentes que sabem que ali o seu conhecido usa, mas não sabe como que funciona, né? E mas já a cola, pouquíssima gente sabe, e é uma droga assim das mais alucinógenas. Ela pode ser comparada só com, assim, das que eu conheci, né? Pode ser comparada com o LSD, né? É que realmente são duas drogas que tiram você totalmente da realidade, totalmente. E consequentemente trazem sequelas aí muito fortes para o cérebro. Mas vamos lá. Bom, a primeira vez que eu usei maconha, para ser bem sincero, eu não me lembro. Dizem que a maconha afeta a memória, né? Eu concordo plenamente com isso. E por uma ironia aí, a primeira vez que eu usei maconha eu não me lembro. Não me lembro mesmo. Eu lembro de várias vezes, algumas das primeiras, mas a primeira em si eu não me lembro. Mas a primeira vez que eu usei cola, eu me lembro. E foi inesquecível, né? Até porque, como eu falei, o efeito dela é realmente é algo bem difícil até de se explicar. Se você pesquisar no Google aí quais são os efeitos da cola, você vai ver diversas coisas, né? As alucinações de qualquer tipo, a perda de consciência, a sensação de morte, sensação de você estar fora do corpo, perda da identidade, perda da noção de personalidade, enfim, uma série de distúrbios graves assim psiquiátricos que ela pode causar e que o efeito dela tem, né? Então, realmente é uma fuga da realidade. Quando se ouve falar de cola, algumas pessoas, talvez aqui de São Paulo, da mais ou menos a minha idade, vão se lembrar daqueles meninos, né, moradores de rua que ficavam ali no centro da cidade e cheiravam cola porque quando você está sob o efeito, você esquece completamente a fome, né, você não sente fome e o frio também. Você
não sente, não sente o frio. Ela mexe de uma maneira tão forte com o cérebro que essas duas sensações elas não afetam, você não percebe. E por que que eu digo usavam, né? Hoje em dia é muito difícil você ouvir falar de alguém que usa cola, porque foi um pouco mais restringida a venda desse produto, né? E existe um componente usado na cola que é o que causa o que causa a alucinação, né? A mais conhecida, aquela cola de sapateiro, que também é usada para colar pisos de borracha e tal, é aquela cascola, né? Tem uma embalagem azul e laranja, essa é a mais famosa que tem, né? E por muito tempo eu acredito que foi a única, ou talvez ela tenha sido a primeira. E você chegava num material de construção, né? Pedia, se o vendedor ali desconfiasse de que era para uso e tal, molecada, às vezes, em alguns casos ele não vendia, né? Mas era difícil, assim, era difícil dele saber, né? Porque, por exemplo, se chega um rapaz assim, com cara de morador de rua, essas coisas, mais mal vestido, ele já desconfia, mas se chegava eu, meus amigos, ali, carinha de menino de prédio, né? Playboyzinho, às vezes não desconfiava, mas enfim, foi percebendo que o uso da cola tava aumentando, sei lá, ali nos anos 2000 e tal. Então fizeram de uma maneira, retiraram esse componente alucinógeno da cola, né? Hoje, quando você vai comprar uma cola dessa, pouca gente compra isso. Quem mais compra é quem mexe, né, com construção e tal, reforma. Tá escrito assim, sem toluol, né, que é o componente que causa a alucinação. E aos poucos a cola com o toluol foi sendo tirada de circulação, né? E mesmo assim, nesse período ela começou acho que já era, né? O correto era ser vendida apenas para maiores de 18 anos e em muitos casos você tinha que fazer um cadastro na loja, né? Por que que eu sei disso? Porque durante um bom tempo, eu quis comprar, tive dificuldade, foi bem mais ou menos nesse período que retiraram. E eu cheguei a ir atrás em vários lugares para achar, né? Infelizmente, mas eu cheguei a fazer isso. Né? Eu tive esse período de uso dos 14 ao início dos 16, e por conta própria, acho que vai dar tempo de eu falar assim, em algum outro momento mais detalhadamente. Eu parei de usar com 16 anos, por conta própria, né? E por influência do yoga. Parei de usar até mais ou menos ali os 21 anos, 22, mais ou menos, né? Exatamente assim eu não lembro. Então eu tive esse período de 5 a 6 anos que eu fiquei sem usar, né? E lá para os 21, 22 eu voltei. E aí voltei com força total, né? E aí quando eu voltei eu tentei novamente achar e foi muito difícil de eu conseguir comprar, né? Então eu acredito que hoje praticamente não se encontre, né, essa cola com esse componente, e se encontrar para compra é preciso ser feito um cadastro só para maiores, ou seja, eles dificultaram um pouco a compra desse produto, né? Bom, mas vamos lá. Então, estava eu e mais dois amigos, né? Eu tinha os amigos ali, sei lá, os 4, 5, 6 amigos que as mães até sabiam, assim, não sabiam, não sei até que ponto, mas sabiam que quando ali aqueles ali estavam juntos, era problema, né? Tinha que ficar de olho porque só sabia fazer besteira. E nós estávamos na praia, eu e esses dois amigos na casa da minha mãe, né? E
E assim, a bebida, a gente bebia às vezes e tal, mas a gente queria mais, né? A bebida já tinha perdido a graça, a gente talvez já tivesse tomado ali os seus porres de vinho, já não aguentava mais ver vinho na frente. Não sei quem já passou por isso, né? Mas quem toma um porre de vinho, que a gente comprava esses vinhos aí de, né? Na época um vinho custava R$ 3, R$ 5, né? Aquele vinho chapinha, doce, suave, de mesa. Nem sei se vende ainda essa marca, mas você toma um porre daquilo lá, nossa senhora, você nunca mais quer tomar nem suco de uva, porque você fica com uma memória, né? Pelo menos eu fiquei, né? Eu durante muito tempo não consegui mais tomar vinho, não. Muito tempo depois acho que eu tomei uma taça ou duas de vinho, mas um vinho diferente, um vinho um pouquinho, né, melhor. E nós queríamos outras drogas, outras coisas. Aí tá, né? E aí um dos meus amigos já tinha experimentado a cola uma vez só e ele falou, cara, nossa, é uma coisa assim, não dá pra explicar. Eu quando usei, eu quase caí num riozinho lá. E enfim, e aí a gente ficou com aquilo na cabeça, né? E meio com medo, porque ele falava, meu, o negócio é assim, fora do normal e então a gente com aquela ansiedade e eu com medo também, mas eu não sei, eu queria, eu queria, enfim. E aí ele foi em alguns materiais de construção lá na Praia Grande e não consegui até que uma hora ele conseguiu e comprou uma latinha pequenininha assim, né? E aí fomos nós lá sem saber o que, assim, sem saber o que que aquilo ia causar, né? Não tinha a mínima ideia. E a primeira tentativa a gente levou, né? Porque tinha que ser longe, porque na hora que você abre a lata, assim, é um cheiro que parece thinner, tinta, mais forte até, né? E o cheiro fica na boca, fica em tudo. Em 2 dias praticamente ali é inegável que você usou aquilo, porque o cheiro é muito forte. E aí a gente sentou, nós três, na linha do trem. Acabei. Mas assim, era um trem que passava pouquíssimas vezes. Eu nem sei se chegava a passar uma vez por dia. Eu acho que nem isso. Talvez uma, duas vezes por semana ali atrás de Mongaguá, Solemar e tal. A gente sentou ali e como que funciona? Você pega um pouco dessa cola com uma colher ou alguma coisa e coloca dentro de uma sacolinha. Uma sacolinha de mercado e tal. E inala, né? Bafora, a gente fala bafora pela boca. Então fica aquela mistura ali no saquinho, na sacolinha de ar com a cola e você inala. Então, aí as primeiras tentativas ali, na hora que você vai tentar colocar aquilo para dentro, o corpo meio que não aguenta. Você tosse porque é fortíssimo, né? E primeiro deu aquela tontura assim e tal. E a gente, acho que passaram algumas pessoas na rua ali e tal, e a gente acabou ficando meio em choque e não deu certo e tal. Só que ficamos naquela vontade, né? E aí à noite nós três fomos na praia. Praia vazia, né? Quase ninguém, não se via nada na época lá. A praia nem tinha calçadão. O esgoto não era encanado, passava assim a cada, sei lá, 50 metros, tinha um esgoto correndo pela praia, né? Hoje está mais bonito lá, tem o esgoto é encanado, né? Você nem vê, é, nem sei como é que funciona, mas não se vê mais ali na praia, tem calçadão, tá bem melhor, mas eu tô falando há 20 anos atrás, 20 anos. Aí tá, né? E aí os três ali na praia, andando, e cada hora a vez de cada um, né?
Aí um saquinho só para os três. E aí um deles que tava, né? De repente ele parou de andar. Ele parou de andar e ele tava com o saquinho e a gente. E aí, meu, tá tudo bem? Tá tudo bem? E aí ele ia falar, e não saía, não conseguia falar. É muito difícil de explicar, muito difícil, porque as alucinações são como se fossem sonhos. Não tem pé, não tem cabeça. É, é aquele sonho que você consegue se lembrar, mas se você for explicar para alguém, você não vai conseguir. Você até pode falar umas coisas assim meio absurdas, a pessoa vai entender que foi uma coisa bem surreal, mas você não vai conseguir passar para a pessoa, porque é difícil explicar, né? É uma outra área da cabeça ali que começa a funcionar. Eu sei que no momento da alucinação, você não se dá conta de que aquilo é uma alucinação, né? Naquele momento o que está acontecendo com você parece real, é uma confusão enorme na cabeça, enfim. Esse meu amigo ficou ali paralisado sem falar e a gente ficou meio preocupado com ele. Só que aí deu ali, não sei, cerca de 1 minuto talvez ou menos, o efeito passa, né? Então a cola ela funciona dessa maneira, diferente do LSD. A cola ela te dá esse momento de alucinação enquanto você está baforando e logo que você para, né, em pouco tempo o efeito acaba. Então, e aí você fica totalmente sóbrio, assim, totalmente, em poucos minutos. Claro que dependendo do quanto você ficou ali, né, porque nós normalmente ficávamos à madrugada, né? Nós falávamos para as nossas mães que íamos fazer corujão na Lan House. Era a época de corujão, tinha aquele jogo Counter-Strike, que é de tiro, né? A gente falava que ia fazer o corujão muitas vezes e começava às 9, 10 horas da noite e ia terminar 4, 5, 6 horas da manhã, né? Então chegava 4, 5, 6 horas da manhã, a gente já, vixe Maria, parecia três doidos, né? Três loucos, porque a, a mente já estava, sim, totalmente fora da casinha, né? Difícil até explicar. E aí, o outro, nossa, eu achei que eu tinha esquecido, mas o outro, quando foi a vez dele, desde a primeira vez e por muito tempo, ele tinha esse padrão de alucinação. Ele começou a baforar e de repente ele saiu correndo. Saiu correndo. E ele corria muito, muito. Ele era o que era mais rápido assim de nós. Ele corria muito. Ele começou a correr, correr, correr. E eu falei, mano, e agora? E o outro ainda meio capenga, assim, meio que voltando para a realidade. E ele correndo e a gente, oh, peraí, peraí. E ele correndo, nem sei se, acho que com a sacolinha na mão, ou largou a sacolinha, não lembro. Mas correu, 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 foi, nossa, foi lá longe, né? E aí depois, quando ele meio que caiu em si, ele foi voltando, ele falou, nossa, cara, quando eu vi eu tava mó longe. Eu falei, meu, você saiu correndo e tal. E ele não sabia explicar por que ele fez aquilo, né? E aí quando foi a minha vez também, nossa, uma sensação assim inexplicável, né? Mas um medo muito forte me deu. Primeiro que o vento da praia, conforme ele batia no meu ouvido, era um vento bem forte, né? E parecia que ele ficava pausado, intervalado. Então o barulho ficava assim, normal do vento, né? Conforme o efeito ia aumentando, ele ficava e assim, o período em que você está consciente ali, entrando na inconsciência, né, acontece de um tudo, a mente, né, sei lá, dá um curto. E depois eu lembro que eu senti um medo muito forte
E, e é difícil explicar, mas eu tive a sensação de que minha família estava me olhando e, cara, umas sensações assim emocionais muito fortes e, e eu acho que eu cheguei para eles e eu falei assim, me segura, me segura, me segura, porque eu não sei se eu achava que eu ia desmaiar, não sei. E sim, então ao mesmo tempo era uma experiência aterrorizante, só que por alguma razão depois você quer de novo, porque é um estado, assim, é um estado alterado de consciência, né? Eu ficava assim, meu Deus, o que aconteceu, né? Porque era inexplicável, era inexplicável. E muitos, depois que a gente teve essa experiência, a gente comentava com os amigos, e tal, e aí vários, né? Não todos, mas muitos, sei lá, dos 30, 40 que a gente tinha aqui de conhecidos na rua, talvez mais da metade, né? Quiseram experimentar, né? Até meninas, tiveram meninas, poucas, mas boa parte dos que experimentavam, a primeira experiência era tão aterrorizante que a pessoa falava, não, isso daí eu não faço mais, tá louco, né? A pessoa ficava com medo, porque aquilo fazia algo dentro de você ir à tona, algo do seu inconsciente talvez, e a pessoa ficava aterrorizada, né? E muitos paravam na primeira, né? Não foi o nosso caso. A gente ia, às vezes algumas pessoas, alguns moleques, né? Todos ali eram moleques. Durante algum tempo usavam e com o tempo iam surgindo paranoias, manias, a pessoa, e aí a pessoa falava, meu, não dá mais, porque mexia demais com o cérebro, né? E a pessoa não, daqui a pouco essas sequelas que ficavam, às vezes de algum tempo sem uso elas iam reduzindo, mas já começava a ser visível para uma pessoa que olhasse de fora assim e falava que ele tá estranho, né? Tá com mania, parece um toque, ou paranoico, enfim. E, então, tinha amigo que teve um amigo meu que ele ficou com tique nervoso durante um tempo, ele mexia assim na boca, ficava mexendo e, e eu também assim, nossa, não sei se eu vou conseguir falar tudo que todo tipo de paranoia que eu acabei tendo nesse período, né? Mas não foram poucas e variava com o tempo, né? Variava bastante de como era o momento ali do uso, né? E esse vídeo aqui talvez ele fique muito longo, então eu eu vou cortar ele no meio, né? Posto e tal, porque às vezes eu quero concluir o raciocínio, vai ter parte aqui também que vai ser mais contar as experiências e então eu vou fazendo assim. Com o tempo eu ia percebendo que variava muito do, do momento ali que se estava usando, o tipo de alucinação que se iria ter, né? Imagina, eu tinha isso de ficar. Eu queria entender o que estava acontecendo, né? Porque eu nunca tinha vivenciado algo tão inexplicável e ao mesmo tempo era difícil de entender porque eu ficava inconsciente, boa parte inconsciente, às vezes meio consciente ali, vendo todas aquelas coisas acontecerem na minha cabeça e eu queria entender.
Então, foi aí que eu fiquei viciado, né? Eu lembro que nós tínhamos como se fosse uma paixão ali pela cola. Era uma coisa que quando chegava a hora de usar, a gente esperava o final de semana, né? Nesse período, eu acho que eu estava começando a trabalhar. O meu primeiro trabalho assim formal foi na academia da minha tia. Eu trabalhava de recepcionista e eu saía sábado no meio período e, nossa, ia correndo para encontrar meus amigos e comprar, ou eu já tinha comprado durante a semana. E na hora de abrir assim a lata, é difícil de abrir, né? Precisa de uma chave e tal. Eu lembro que às vezes a gente tremia e a gente ria um do outro, falava, nossa, meu, olha como é que a gente tá. A gente já ria um do outro porque falava, olha como é que a gente tá tremendo aqui de ansiedade para abrir o negócio. E, enfim, e começavam vários questionamentos absurdos na nossa cabeça, né? Por conta de ver que o que a gente estava fazendo era sério, era grave, mas a adrenalina era tão alta e as coisas que estavam acontecendo eram tão, assim, radicais, inexplicáveis, que praticamente a gente não tinha força, não queria. Era como se a gente estivesse numa descoberta de algo novo e não havia o que falassem pra gente e que fizesse a gente parar, né? A não ser às vezes as nossas próprias experiências, que às vezes eram aterrorizantes demais, e aí a gente falava, chega, né? Só que isso durava pouco, né? Então, numa dessas, um dos meus colegas, ele era um pouco mais velho, e, e esse foi um que ele sumiu. Até hoje eu não sei se alguém tem notícia dele, né? Mas sei que durante um bom tempo a gente ouvia se falar que ele tinha sumido. A gente sabe onde ele mora, morava aqui perto, não vimos nunca mais ele. Ficamos sabendo que a mãe, o pai, a avó e tal internaram. Não sei se ele fugiu da clínica e ele sumiu. Eu nunca mais soube nada dele, né? A última vez que eu o vi, eu devia estar ali com meus 16 anos, eu tinha parado de usar por conta própria. E eu lembro que eu encontrei ele aqui na minha rua. Eu não sei, eu acho que ele tinha vindo me chamar, não sei se talvez para usar. E eu tava com minha família voltando ou indo de algum lugar e eu ouvi. Assim, ele já era perturbado assim há um bom tempo, né? Por conta da droga, por conta de acontecimentos familiares, né? Tinha bastante problema ali na família, tal, violência doméstica com a mãe, o pai, e separação, enfim, e as coisas se somavam, né? Então, a última vez que eu vi, ele estava batendo na parede, assim, na parede aqui de uma vizinha, e gritando, falando assim, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Então, olha como é que estava a cabeça do cara, né? A maioria dos meus amigos aqui sabe de quem que eu tô falando, né? E, e esse amigo, né? Por que que eu tô falando dele? Uma vez ele chegou pra mim e pra outro, né? Ele já era mais velho e nessa época os adolescentes ali, os homens, né? Pelo menos os que eu tinha contato tinham essa coisa de ser homem e de dar o primeiro beijo e de perder a virgindade logo. Era uma pressão, né? Era algo que tinha que ser feito, né? E ele chegou para nós uma vez e falou assim: se você tiver uma mulher ali querendo você e tal para relação, né, para sexo, e você tiver uma lata e uma sacolinha de cola, o que que você vai escolher? Olha o que que ele questionava da gente, né? E aí a gente, claro, né, não queria, ninguém quer parecer o nóia, ninguém quer parecer o usuário ali,
Imagina, o cara é mulher, não sei o quê. Mas aquilo ficava na minha cabeça, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, olha que ponto que o desejo da droga fica, né? A gente ficava confuso num questionamento desse. Porque o prazer do prazer da droga era tão alto que praticamente as outras coisas da vida perdiam o prazer, né? Tanto com a cola como com a maconha. Então, um dos efeitos colaterais que eu comecei a perceber logo, né? Depois eu fui me dar conta maior disso durante o quinto passo que eu fiz na internação, é que eu perdi o prazer de fazer as outras coisas. Então, existe o questionamento de falar, como saber se você é viciado em algo? A pessoa fala, não, eu não sou alcoólatra, eu só bebo de fim de semana. Mas a pessoa bebe todo final de semana. Ou eu já vi gente que fala que bebe quase todo dia. Você fala, não, eu não sou alcoólatra, eu gosto de chegar em casa e tomar meu whiskinho. Eu tomo a minha tacinha de vinho no jantar. Eu não sou alcoólatra. Tudo bem, né? É difícil, mas existe uma medida para saber. Não é a quantidade que você usa, mas o que você deixa de fazer para usar. Então, eu estava numa época ali que eu perdi a vontade de socializar com as pessoas, né? E eu comecei a me tornar uma pessoa, um rapaz introvertido. Com meus amigos, não. Com os que usavam, não. Mas com as outras pessoas, eu não tinha tanta vontade de socializar. E eu não tinha vontade de participar de nada da família. O próprio skate, eu não admitia, mas ele perdeu um pouco o brilho que tinha, né? Eu ia andar de skate ainda, sempre, sempre, sempre. Mas acabava de andar de skate e ia usar. E aquela mesma garra que tinha para aprender novas manobras e de repente conseguir um patrocínio que a molecada toda tinha, de participar de campeonatos ou ser representante de uma marca, isso ia se perdendo. Porque o foco tinha mudado, o foco tinha se perdido, né? A mente não funcionava mais como funcionava antes. Então parece que ali as drogas, elas satisfaziam tudo, tudo. Então, o que eu queria era fazer as minhas obrigações, né? O que a minha mãe, as pessoas esperavam de mim, que era ir para a escola estudar, trabalhar. Com o trabalho, eu sempre tinha dinheiro para comprar o que eu queria, não precisava pedir mais. Eu lembro que no início eu ganhava R$ 350 por mês. Isso há 20 anos atrás, sei lá, 18 anos atrás, eu não tinha conta para pagar. Eu acho que minha tia pagava a condução também. Então o dinheiro era todo para mim. Eu comprava uma roupinha ou outra, comprava as peças de skate, o resto era cola, maconha, bebida, cigarro. Então eu perdi a vontade de socializar, as paranoias iam aumentando. Eu acho que eu vou fazer uma pausa aqui, porque essa é uma fase também que aconteceu coisa demais. Então tenho muita coisa para falar, às vezes eu acabo me perdendo, né? Mas acho que deu para contar algumas das experiências aí, né? Eu vou continuar falando a mesma coisa, só que eu vou primeiro publicar esse vídeo, até porque meu celular aqui já está dando a memória quase cheia. E dessa fase aqui do uso tem bastante coisa para falar. Nem sei se eu vou conseguir colocar um contexto em tudo, mas talvez seja interessante, né? Eu passar como são essas experiências, né? E porque muita gente não sabe. Tá bom? Então eu vou dar um pausa aqui, depois eu continuo.